Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje falar um pouco sobre a nossa primeira aula da primeira semana desse mês de maio. Nós falávamos sobre o Renascimento Cultural. Como vocês se lembram, nós falamos que o Renascimento Cultural ele ocorreu entre o século XIV e o século XVI e teve como espaço estratégico, ou seja, a sua localização, o seu início foi na Itália, ou seja, o berço do Renascimento é na Península Itálica, tá bom? Então, eu quero dizer que esse Renascimento, ele vem ocorrer na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, na Idade Moderna, houveram vários fatos históricos que ocorreram no continente europeu, ok? E um deles foi o renascimento cultural, artístico, científico e tecnológico. Ou seja, o contexto, né, no contexto que ele surgiu, estava também havendo o renascimento urbano e comercial. Ou seja, começa a surgir novas cidades, novos centros comerciais, em decorrência também da economia, né? A economia baseada na economia mercantilista. E como vocês todos sabem, né? Há uma transição da Idade Média para a Idade Moderna, o surgimento da burguesia, uma nova classe social, que associado ao absolutismo, ou seja, aos monarcas daquele período, né, quando a unificação dos feudos, né, começa a surgir os grandes reinos. Então, essa fase vai começar também a desenvolver uma nova mentalidade, a mentalidade intelectual que nós chamamos de movimento humanista e também um movimento cultural chamado de Renascimento. Bem, essa localização geográfica está aqui, baseado na Península Itálica, como vocês conhecem, fica no mar Mediterrâneo, entre o mar Adriático, né, e o continente europeu. Então, surge praticamente esse movimento aqui em Florença, na Toscana, tá bom? Onde havia um grande número de burgueses, né? São pessoas bem-sucedidas comercialmente, tá bom? Então, uma das características desse movimento artístico e cultural era fazer oposição à cultura feudal, ou seja, a toda a Idade Média. Então, o Renascimento foi um movimento cultural que expressou a mentalidade burguesa e vai ocorrer na Europa durante o século XIV, XV e XVI. Uma das suas características desse movimento é o antropocentrismo, ou seja, é o homem como centro das atenções, porque no período medieval o homem estava voltado somente a Deus. Deus era o centro do universo. Era o teocentrismo, e no movimento cultural humanista e também no movimento renascentista, o homem passa a ser o centro de todas as atenções humanas, tá bom? Eles vão se utilizar também do racionalismo, que é através da razão para se chegar ao conhecimento, em oposição às superstições, às religiões, né? Aos encantamentos e às lendas muito presentes durante a Idade Média. Com o renascimento comercial e também o renascimento urbano, começa a surgir o individualismo, tá bom? Então há uma característica individualista nas manifestações artísticas e culturais desse período, tá bom? Então, de alguma forma, esse movimento ele vai estar inspirado na cultura clássica greco-romana. Ou seja, eles vão buscar as inspirações no mundo grego e no mundo romano da antiguidade. É como inspiração, tá bom? Não é um retorno ao movimento cultural daquela época do período antigo, ok? Bem, nós falamos também sobre alguns representantes desse movimento renascentista, né? Tanto na Itália como fora da Itália, né? Então ele começa na Itália no século XIV, predominantemente em Florença, e depois ele se espalha por toda a Península Itálica no século XV.
No século XVI, ele vai se propagar em toda a Europa, chegando até Portugal, Inglaterra, Espanha, Rússia, né, em todos os países que nós conhecemos até hoje, ok? Então, eu deixei aqui algumas expressões da pintura, né? Aqui nós estamos vendo a Vênus de Milo, né, que é do Botticelli, né, que é um pintor italiano, um expoente da pintura desse período, tá bom? Aqui vocês verificam a diferença, né, o corpo humano já no seu estado, né, idílico, ou seja, era a forma que eles gostariam de expressar a natureza humana. Então ele usou o quê? Uma musa para poder fazer essa pintura. Bem, eu deixei uma atividade para que vocês pudessem pesquisar e desenvolver os principais expoentes desse período. Eu deixei aqui alguns autores, alguns escritores, né? No caso aqui foi o escritor o Miguel de Cervantes, da Espanha, né? Do país origem, a Espanha. A característica dessa obra dele é o racionalismo e o personagem com complexidade psicológica, tá bom? O ano da primeira edição foi 1605. A obra é o Dom Quixote, então essa é uma obra do Cervantes, tá bom? Na área da pintura, vocês poderiam ter colocado a Mona Lisa, né? Ou a Sagrada Família, do Leonardo da Vinci, que viveu entre 1452 e 1519. Ele era italiano, né? O local, o país de origem Itália. Ele desde mais ou menos 1469 até a data da sua morte, tá bom? Essa obra, a Mona Lisa e a Sagrada Família. Uma escultura também, um escultor famoso foi o Michelangelo, também italiano. A famosa escultura, a obra é o Davi, tá? Então é uma escultura que está lá em Roma, no Vaticano. É um estudo científico da natureza para realizar obra com o maior realismo possível. Um outro exemplo foi William Shakespeare, da Inglaterra, que também escreveu Romeu e Julieta e Hamlet. Então é escritor desde 1590 até 1611. Ele utiliza o racionalismo e o personagem com complexidade psicológica. Então essa atividade é para vocês preencherem, tá? Nessa tabela os principais expoentes do Renascimento cultural ocorrido entre o século XIV, XV e XVI. Se vocês fizeram dessa forma, vocês acertaram. Se não fizeram, procurem fazer no caderno, pesquisando aonde vocês puderem, né? No nosso livro, no nosso caderno de atividade, vocês poderão preencher essa tabela, tá? Caso vocês tenham dúvida, eu posso depois encaminhar uma outra tabela bem feita para que vocês possam ter a compreensão dos principais escritores, pintores, escultores, cientistas, né, e inventores dessa época, tá bom? Astrônomos, né? Então é importante que vocês façam uma pesquisa para preencher essa atividade proposta anteriormente. Tudo bem? Então eu agradeço aqui a atenção de vocês e na próxima aula a gente volta com um novo tema para ser discutido. Até breve.